genuíno. Campanha eleitoral é uma batalha política, é uma guerra política que está caracterizada no Brasil por dois caminhos alternativos e antagônicos, por duas grandes forças políticas, pelo futuro que está indicando para o país. Numa guerra com essa dimensão de projetos de futuro, entre a barbárie e a civilização, nós temos que jogar pesado para ganhar a eleição o quanto antes. Eu não vejo esse problema de jogar para o primeiro turno e não ganhar e se sentir derrotado. Depende dos argumentos e de como se fazer. Se você está numa batalha política, você se interessa para resolver ela o quanto antes, até para não deixar o adversário se recuperar forças. Isso é a lei da batalha política. Então você tem que intensificar essa possibilidade, porque, na minha avaliação, está meio a meio. E eu acho que ganhar no primeiro turno é muito importante, porque a terceira via virou segundo turno. É só ver os articulistas aí. Por quê? Tendo segundo turno, eles querem apresentar a pauta do mercado para tentar aumentar os elementos de tutela sobre o Lula. Então, a disputa do primeiro turno é importante. Eu acho que a gente tem que politizá-la. Não é criar a ideia do já ganhou no primeiro turno. Não é a ideia do amor, da paz e da céu azul, paz, com a unanimidade. Não é isso. É dizer o seguinte, tem muita coisa em jogo e nós queremos resolver essa parada o quanto antes para reestruturar e mudar o país. E eu acho que com esse discurso nós vamos atrair. Para você ganhar essa batalha, você tem que criar um centro de gravidade. Esse centro de gravidade tem que demonstrar força, esperança, tem que demonstrar confiança para trazer os indecisos. Então, primeiro, não perder nada. Segundo, atrair os indecisos. Terceiro, pegar aqueles que estão se abstendo. E quarto, não ficar na defensiva diante dos ataques do adversário, porque o adversário não tem para o líder, ele joga de qualquer jeito. Então, nós não podemos menosprezá-lo. Pode haver jogo baixo, pode haver fake news, pode haver bala de prata, dele se pode esperar tudo, tem muita coisa de jogo. Mas eu acho que a gente tinha que fazer uma tática de entrar numa situação de temperatura quente para a campanha. Nesse sentido, eu acho que a possibilidade de ganhar no primeiro turno ajuda a esquentar politicamente a polarização, a denúncia e a mobilização das forças que querem resolver essa parada. Se não é, com esse clima a gente vai para o segundo turno. Portanto, eu acho que está correto jogar essa perspectiva. Porque numa batalha, Breno, Vanessa e Igor, você tem que ter objetivos táticos e objetivos estratégicos. Eu diria que o grande objetivo estratégico é derrotar o Bolsonaro e as forças que o sustentam e ganhar essa eleição. Taticamente, vamos jogar para ganhar no primeiro turno. Isso não vejo contradição com a expectativa, se não der, para o segundo turno. Você não crê que possa haver uma ressaca se esse objetivo tornado público, vencendo o primeiro turno, não for conquistado? Isso não poderia provocar uma certa paralisia nos primeiros dias do segundo turno e, por outro lado, um entusiasmo mobilizador no bolsonarismo por ter passado ao segundo turno? Depende do discurso. E essa contradição ela é da luta política. E ela está posta. Porque não apresentar a perspectiva de ganhar no primeiro turno seria a gente aceitar que a eleição vai para o segundo turno. Nós devemos aceitar. Se nós estamos numa guerra política, numa batalha, nós temos que ganhar o quanto antes. Depende do discurso. Nós temos que... Porque também se a gente estiver pensando, não, vamos para o segundo turno, aí a gente vai perdendo voto, vai perdendo eleitor, não vai disputar o indeciso. Eu acho que a tática mais correta é politizar, polarizar e demonstrar confiança e agregar. E dizer o seguinte, é possível ganhar, nós não estamos chutando. E se não ganhar, nesse primeiro round, nós vamos para o segundo com mais força ainda. Então, o primeiro round tem que dar força para o segundo. Eu não vejo esse problema. Vai depender do nosso discurso, vai depender da direção da campanha, do candidato e de como incentivar a militância com essa compreensão. Porque, do contrário, Breno, a gente ficaria parado e ir para o segundo turno parado é o pior do cenário. Eu prefiro ir para o segundo turno correndo, caminhando, esquentando. Igor Felipe. Breno, eu acredito que para conseguir mobilizar a militância e criar esse sentimento
em relação tanto aos eleitores do Ciro, como da Simone, de outros candidatos, como também nos indecisos, de que é preciso votar no Lula e encerrar agora, a campanha tem que colocar esse desafio. Então não adianta colocar o desafio pro eleitor se não se coloca esse próprio desafio. Então eu vejo com naturalidade que a campanha seja mais ousada, no sentido de colocar como desafio resolver no primeiro turno. Mas concordo. A Colômbia, nas eleições agora que elegeram Gustavo Petro e Francia Marques, eu acho que a gente tem muito a aprender com o que aconteceu lá. Primeiro, quando eles tinham, a partir da perspectiva de uma vitória no primeiro turno, de fato aconteceu, Breno, essa ressaca que você comenta. Porque se mobilizou muito para se ganhar no primeiro turno, e aí, quando vem a notícia do segundo turno, é como se tivessem sido derrotados, né, de certa forma. E aí, como é uma outra eleição, você tem quase que 50-50, né? Você começa ali mais ou menos com essa ideia de que o outro candidato pode vir com força, etc. Mas existe um outro efeito também que vem dessa ressaca, que passada essa sensação inicial, a ideia de que você pode ter o governo, né, que estava ali tão perto, com uma possibilidade de vitória no primeiro turno, e ele pode ser perdido completamente, mobilizou profundamente a sociedade para a conquista do voto que finalmente resultou na eleição de Francia Marques e Gustavo Petro. Então, eu acho que a gente tem que olhar com carinho para esse cenário colombiano e trazer essas aprendizagens para o Brasil. Campanha aí do Lula, na campanha do PT, o sentimento de urgência, o sentimento de que é agora ou nunca. E eu digo isso porque nas eleições de 2018, no final da campanha, quando bateu esse sentimento de urgência, quando as pessoas olharam e disseram a gente tem que fazer alguma coisa, gente que não era militante, pessoas que eram apenas, tinham uma compreensão do que estava em jogo, do que estava em risco, quando essas pessoas se mobilizaram, começaram a fazer barraquinha de café, de bolo, para tentar convencer eleitores indecisos ou mesmo virar voto do Bolsonaro, o Haddad, na última pesquisa Datafolha, ele tinha ganhado 10 pontos. O sentido de urgência que você coloca, eu acho interessante, é mais um argumento que eu uso para defender. É o sentido de urgência ganhar essa eleição o quanto antes. Primeiro turno, o sentido de urgência. O sentido de urgência tem que ter um conteúdo da gravidade da disputa, do que está em jogo, do que se pode fazer. Se a gente faz um discurso politizado, e só disputaremos o primeiro turno com esse sentido de urgência, que eu concordo contigo, se nós politizarmos mais a campanha. Muito bem. Mas se centralizar, desde o meu ponto de vista, vai ser um erro. Eu defendo aí a questão da radicalização da campanha. A campanha ir para a esquerda. Eu considero que o cenário mundial aponta que não é hora, as pessoas não querem a moderação, as pessoas estão atrás da radicalidade, da ruptura. Isso se mostra desde a eleição de Bolsonaro, de Trump e outras eleições na Europa. O discurso de centro ele tem sua importância. É preciso passar aí a sensação de que é possível governar, de que vamos ter uma estabilidade no país, mas é preciso tocar no tema econômico. É preciso jogar na questão da população empobrecida e é preciso jogar com os temas que a esquerda sempre defendeu. É preciso falar abertamente da ruptura com a questão do teto de gastos. É preciso defender o investimento do Estado, um Estado forte, um Estado investidor, um Estado que vá garantir o desenvolvimento da nação. É preciso defender a Petrobras e a não privatização dos nossos bens, inclusive discutir eventual estatização, né, eventual nacionalização de recursos que foram roubados dos brasileiros nos últimos governos, né? Então, eu acho que desde o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff, a gente vem numa queda, né, do discurso de esquerda. A gente tem visto essa questão sendo colocada como o brasileiro ele é de direita. Acontece que há pouco tempo o brasileiro ele tinha outra matriz de pensamento. Ele elegeu Lula 2 vezes, elegeu Dilma 2 vezes. Então a questão é o que está sendo colocado como essa política de esquerda para essa população. Então, desde a minha visão, seria essa: apostar na radicalização do discurso econômico, principalmente. A gente precisa fazer a disputa dessa massa que é empobrecida e que no Brasil é a maior parte das pessoas. Porque os setores riquíssimos estão com o Bolsonaro fechados, né? Então é isso. Essa galera a gente não vai conseguir trazer com discurso de centro, desde a minha opinião. José Genuíno. Eu inicio concordando com a Vanessa.
E, em parte, eu já respondi, porque ao defender a disputa viável no primeiro turno, eu já coloco no primeiro turno uma radicalização política que a gente trabalha com a pauta do povo. Eu daria, viu, Vanessa, essa ideia de pauta do povo para a gente discutir os temas da crise social, da crise econômica e medidas concretas. Então, o endividamento das famílias, o salário mínimo, a carestia, a fome, a violência, recolocar o tema do teto de gasto, que é impossível governar com ele. É impossível governar com o Banco Central independente. É impossível governar com a Petrobras esquartejada. Eu acho que nós vamos ter que levantar, porque o segundo turno, se ocorrer, e eu acho que a gente tem que lutar para decidir a parada do primeiro turno, a direita, o centro, já votou nele. Nós não vamos ter que deslocar, porque há uma parte da direita está com o Ciro. Todas as pesquisas indicam que uma parte da direita vota no Ciro. Inclusive, esse eleitorado dele está meio a meio. E agora, eu acho que nós temos que sinalizar uma polarização com a radicalidade da crise social, do enfrentamento do Bolsonaro, das reformas democráticas e, principalmente, a pauta do povo. Para mim, esse termo, a pauta do povo, para discutir temas e soluções concretas para enfrentar. Porque se a gente for para o segundo turno com uma pauta de paz e amor, ou com uma pauta descaracterizada para atender o mercado, é perigoso, porque o inominável vem por vale tudo, ele não tem limite para fazer qualquer tipo de demagogia, e se ele radicaliza dizendo que ele é contra o sistema, e o nosso candidato Lula está vinculado com o sistema, é perigoso. Portanto, ao olhar a experiência do Chile, que no segundo turno o Boric radicalizou, apesar de não ter radicalizado no governo, e a própria experiência da Colômbia, a Vanessa tem mais dado do que eu sobre isso, mostra que nos dois casos o segundo turno foi mais quente. E eu defendo que a gente seja mais quente com a pauta do povo para trazer o eleitor indeciso que não votou ou que ainda se iludiu com os setores como Simone, como Ciro. Perfeito. As últimas pesquisas eleitorais foram posteriores ao 7 de setembro. Datafolha, do dia 9 de setembro, e a FSB, de hoje, 12 de setembro. Essas últimas pesquisas eleitorais, a produção está colocando na tela a da FSB, vou pedir para colocar também a da Datafolha. São as pesquisas de primeiro turno, baseadas em intenção de voto estimulada. Essas últimas pesquisas posteriores ao 7 de setembro mostram que, visto de uma perspectiva mais longa, desde o início do ano, a boca do jacaré está se fechando, como se diz na gíria das eleições. A diferença entre Lula e Bolsonaro vem caindo, o que supostamente diminui as chances de vitória do candidato petista no primeiro turno. Estaria dando certo a tática paz e amor? Para resumir, que vem marcando a campanha presidencial de Lula contra um adversário que opta por radicalizar a polarização e se reapresentar como um candidato antissistema, ou essa tática começa a revelar debilidades na disputa contra Bolsonaro? Valério Arcari é o primeiro a falar. Microfone, Valério. Agora sim. Estava dizendo, meu bom Breno, que faltam 20 dias para o primeiro turno e eu creio que a história das eleições, desde o fim da ditadura, nos deixou algumas lições. E a experiência é preciosa. A primeira é que jogar parado não é uma tática ajuizada em uma luta implacável. Lula, paz e amor tem sido interpretado como uma habilidade acrobática, estilo Matrix. Ignorar os ataques, não responder às acusações, contornar as polêmicas, evitar críticas. Há até quem considere que Lula, paz e o amor é o ápice da sabidologia. É ciência política aplicada, mas não é. O que as eleições, por exemplo, em 2006 nos ensinaram? Elas demonstraram que a recusa de Lula de participar dos debates foi uma das razões principais que explicam por que a vitória não veio no primeiro turno. Lembremos que naquelas eleições o Alckmin teve no segundo turno menos votos que no primeiro, mas conseguiu chegar no segundo turno. Eu diria que Lula mantém o favoritismo, mas a diferença se estreita e devemos ficar realmente preocupados. Ela já foi maior, 10% maior. Lula não caiu na média das pesquisas, ele mantém
esse patamar que está ali entre 44 e 45, mas Bolsonaro veio subindo lenta e aparentemente de forma ininterrupta. E quando nós avaliamos as variáveis, né, as diferentes indicadores de forma desagregada, por extrato de renda, idade, gênero, raça, religião, região do país e outros, ocorreram oscilações que são significativas, diante das quais nós não podemos ficar indiferentes. A ilusão de que as eleições já estão decididas pode confortar os corações ansiosos, nervosos e inquietos, mas me parece muito perigosa. Eu estou entre aqueles que defendem que é necessário responder de forma frontal ao bolsonarismo e que, inclusive, a melhor maneira de convencer, atrair aqueles que se inclinaram para candidaturas que não a de Lula contra Bolsonaro é responder de maneira pedagógica, séria, rigorosa, mas inflexível ao perigo que representa Bolsonaro. É porque se antecipou do segundo para o primeiro turno o confronto decisivo, que o que vai prevalecer nos próximos 20 dias, em minha opinião, é o choque entre duas taxas de rejeição. Pouco eu vejo assim. Maria Carlotto. Não, eu quero concordar bastante com o Zé Dirceu, que eu acho que o que precisa agora é uma orientação muito clara da campanha, né, da cúpula da campanha, de que é preciso intensificar a mobilização nos próximos 20 dias. Isso significa visibilidade da campanha, material de campanha. Eu acho que isso tem que ser intensificado. Sobre o discurso, viu, Breno? Eu acho que o Lula tem radicalizado. Assim, o Lula Paz e Amor, ele é muito forte na TV, nos programas, mas se a gente for escutar o discurso dele, por exemplo, em Taboão da Serra, já é um discurso num tom acima, e ele tem discursado, né, para sua militância num tom acima, é que isso não está chegando na campanha oficial, então isso também precisa ser corrigido. E, por fim, eu analisei muito detalhe as pesquisas da Datafolha dos últimos meses, né? E tem alguns movimentos que precisam ser olhados com cuidado. Primeiro que a polarização já existe, ela é muito forte, né? Se a gente olhar renda, escolaridade, sexo, né? A diferença é gritante, né? O Bolsonaro, só para a gente pegar a escolaridade, né? O Bolsonaro, melhor, renda, a partir de 2 salários mínimos, né? O Bolsonaro já ganha do Lula. É porque até 2 salários mínimos é 50%, e o Lula está muito na frente, né? Então, assim, essa polarização entre ricos e pobres, ela já é muito forte. Então, isso precisa também ser levado em conta nesse discurso de campanha. Outro movimento que tem acontecido, que, a meu ver, eu tenho chamado a atenção para isso, e que está subestimado, é o movimento dos jovens e muito jovens, né? Vou dar só um dado. Entre os muito jovens, que é de 16 a 24 anos, o Lula continua na frente, 46 a 32, mas de agosto até agora a distância caiu 9 pontos. Dos de 25 a 34 anos, a distância caiu 16 pontos. Ou seja, o Bolsonaro está crescendo nesse público jovem. Isso precisa ser levado em consideração, porque é um público militante nas redes. Então, o que a campanha vai fazer para este público? Né? Porque aqui está caindo a diferença numa velocidade bem grande, e isso especialmente no Sudeste. Então, eu acho que tem alguma que né? Aí está falando de regiões urbanas. Então, isso que o Dirceu falou, né, de uma campanha que precisa olhar para esses dados e traçar estratégias específicas daqui até o primeiro turno. Eu acho que a gente tem uma base militante que está adormecida, principalmente no Sul e Sudeste, e que eu acho que tem que ser posta em movimento urgentemente. Antigamente, no futebol, existia um prêmio chamado Belfort Duarte. Era dado para o jogador mais disciplinado, aquele que não era expulso. A Maria Carlotto tem o Belfort Duarte do Outubro. Ela sempre fala dentro do tempo, ao contrário dos seus colegas de bancada. Troféu Belfort Duarte para Maria Carlotto. Antes de continuarmos... Eu não fiz media training, viu, ô Breno? Isso não é media training, isso é aula. Não, é uma disciplina natural de professora. Muito bem. Antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Opera Mundi. Há 6 formas de fazer. A primeira pergunta, ao gosto do Zé Dirceu, análise sobre o futuro. Caso as eleições venham a ser decididas em um segundo turno, a campanha de Lula deveria ir ainda mais ao centro, como em 2002, quando houve a famosa carta
ao povo brasileiro, ou buscar maior radicalidade programática e de polarização, como em 2014? Qual é a opinião de vocês? Começa agora por José Dirceu. Nada, como dizia o Zé Bete, mais vale uma grama de exemplo que uma tonelada de conselhos. Foi premiada a Maria Carlotto com o troféu Belfort Duarte, todo mundo vai se enquadrar no tempo. Eu fico muito contente. Valério... Não, Maria Carlotto agora. Então, Breno, eu acho o seguinte, eu concordo com o Dirceu que tem que ver o que vai realmente acontecer. Mas se a gente olhar o que está acontecendo segundo as pesquisas, né, que precisa ser olhado com certo cuidado, mas eu insisto, a polarização é muito forte. E talvez a gente esteja subestimando. Eu vou dar de novo um dado. Né? Pega escolaridade. Né? Só para pegar esse dado. Entre quem tem ensino superior, o Bolsonaro está à frente do Lula. E a distância caiu 5 pontos. Ou seja, o Bolsonaro está crescendo. É esse público que a gente vai fazer campanha? A mesma coisa, renda. Vamos pegar a renda. 10 salários. Se dependesse de quem tem 10 salários mínimos, o Bolsonaro ganhava no primeiro turno. Quem ganha mais de 10 salários mínimos. Isso é 4% do eleitorado, é muito pouco. É para esse público que a gente vai fazer campanha? Então, assim, eu acho que precisa ter uma reflexão sobre quais são os temas que falam para a maioria do eleitorado, e é um eleitorado que já nos apoia. Então, assim, estruturalmente, como eu sou socióloga, cientista social, eu penso estruturalmente, eu acho que a estrutura ela tem um peso importante na política. Quando você está jogando a favor da estrutura, né, e eu estou pensando em classe, renda, né, classe, sexo e cor, quando você está jogando a favor da estrutura, é mais fácil fazer política. Né? E isso é que eu acho surpreendente que a campanha do Lula não use com mais força. Né? Ele já tem um apoio natural nas faixas que são a maior parte do eleitorado, e é um apoio resiliente, não obstante o enorme assédio, inclusive com dinheiro público ilegal, como o Dirceu falou, que o Bolsonaro faz. Então, assim, eu acho que não é uma questão de esquerda, de ir para o centro, tem que focar nas pautas da vida das pessoas e tem que falar para o futuro, radicalizar nesse sentido específico, não é radicalizar, né? Vai dizer, olha, quais são as medidas que vão impactar a vida da maior parte do eleitorado. Este tende já naturalmente ao Lula. É mais fácil mobilizar esse do que mobilizar os escolarizados, que, por exemplo, votam mais no Ciro ou na Tebet. É mais fácil falar para aqueles que já naturalmente apoiam o Lula e que estão oscilando ali pouquinho para o Bolsonaro, porque estão, pouquinho, mas estão. Né? Por exemplo, quem renda, né? Se a gente for considerar renda, o Bolsonaro cresceu um ponto. A distância entre Lula e Bolsonaro cresceu um ponto. Então, eu acho que tem que se olhar, tem que jogar a favor da estrutura e falar para os temas que tocam a maior parte da população. Vida. 2 minutos e 54 segundos. Valério Arcari. Bom, eu acho que nós tivemos um pouco de sorte, porque a rainha do castelo de Windsor resolveu morrer no dia seguinte do 7 de setembro. E como a campanha está muito, muito focada nas redes, e menos no programa de televisão, como lembrou o Zé com razão agora há pouco, o impacto nos últimos dias do que nós podemos chamar uma contraofensiva iniciada pelo Bolsonaro foi parcialmente neutralizado. Mas indo diretamente ao foco da tua pergunta, eu creio que para ganhar as eleições no primeiro turno, que ainda é o desafio que nós temos, o giro ao centro não é o melhor caminho para atrair até os votos daqueles que simpatizam com as candidaturas chamadas da terceira via. Como, em minha opinião, já deveríamos ter aprendido e concluído pelo desenlace das eleições de 2014. Quando Dilma venceu, embora por muito pouco, isso foi somente depois que ela abraçou a tática de uma coração valente. Ou seja, quando foi capaz de inspirar a empolgação, quando cativou, quando encantou a juventude. E a razão para isso é que a credibilidade não é algo, Breno, que se improvisa, que se fantasia, que se representa, que se dissimula. Honestidade conta, e muito, mesmo em campanhas eleitorais, que são um festival de horrores no Brasil, como nós sabemos. É pela mesma razão que ninguém acredita seriamente que Bolsonaro, que é um fascista nostálgico da ditadura militar, tem algum compromisso que seja com as liberdades democráticas, tampouco iria acreditar que Lula não seja uma liderança popular de esquerda, moderado, reformista, mas de esquerda.
E, portanto, a autenticidade é um valor político fundamental. Creio que uma outra lição que deveríamos já também ter aprendido com as eleições de 2018 é que a linha mais do mesmo, o que eu tenho denominado romantização do passado, desconsidera que o Brasil ainda é uma nação de jovens. E, portanto, o que aconteceu há 10, 15 ou 20 anos atrás é história e terá sempre menor impacto do que os compromissos que a esquerda deve assumir com o futuro. E diante de um cenário distópico, aterrorizador que nos cerca, tivemos uma pandemia devastadora no Brasil, estamos agora com a epidemia da varíola, temos o impacto da guerra da Ucrânia, eventos extremos sinalizando o significado assombroso do acelerado aquecimento global. Nós precisamos de inspiração utópica, mobilizadora, ou seja, a esperança ela tem é um sentimento que que é capaz da mobilização dos afetos. E por outro, a verdade também é que, ainda que o PT tenha vencido 4 eleições presidenciais seguidas, que os governos do Lula e da Dilma são incomparavelmente superiores a esta tragédia que foi o mandato do Michel Temer e agora os 3 anos e meio do governo Bolsonaro, não foram poucos os erros cometidos durante as gestões dos governos de coalizão, junto com o MDB, junto com o Renan Calheiros, junto com o Guedel. Não foram poucos os erros. Então, eu diria, Breno, que para ganhar o primeiro turno não é a melhor linha, nem a nostalgia do passado, nem o giro ao centro. A melhor linha, como destacou, creio que muito bem Maria Carlotto, é nós falarmos com a maioria do povo brasileiro, que é a classe trabalhadora, os setores médios assalariados, que vivem na fronteira da vida plebeia e que têm fortes compromissos com a ideia de que o Brasil tem que deixar de ser um país tão injusto e que há o perigo de uma corrente fascista permanecer no poder. Câmbio, Breno. Muito bem. Não, primeiro, Breno, rapidinho, só dizer para o Dirceu o seguinte, Dirceu, eu acho que o discurso... o discurso do Lula está orientado. O que falta, na minha opinião, são propostas concretas que possam engajar a militância. É isso que está faltando. Então, assim, só para te responder, sem dúvida, os temas estão orientados para esse público. Mas o que eu acho e isso se reflete, a meu ver, de uma maneira muito dramática no voto da juventude. Porque o que acontece? A campanha ela está trabalhando ainda muito em cima da memória afetiva, do que foi feito, do que vai ser feito melhor. Só que esse público que de 16 a 24 anos viveu a partir do governo Temer a vida política. E olhe lá, certo? Então, eu acho que o que precisa ser reorientado essa questão das propostas. Provável, nestes próximos 20 dias, é que se acentue o antagonismo, e eu espero, com frontalidade da resposta do Lula, porque ser moderado não significa ser irredutível no combate ao fascismo. A moderação não pode diminuir a frontalidade da denúncia, do perigo que representa a eleição de Bolsonaro para o Brasil durante os próximos 4 anos. Porque está em jogo é muito grande. E, portanto... A urna é que ele vai decidir de fato. Resumo da ópera. Por tudo isso que foi dito, e por outros motivos, erra muito, e erra muito feio, tanto os que ficam eufóricos, quando sai pesquisa boa, quanto aqueles que entram em depressão, quando sai pesquisa ruim. Isso posto, e tomados esses cuidados, o que as pesquisas nos dizem, entre aspas, né? Salvo algum fato extraordinário que pode acontecer, aconteceu em 2018, vamos lembrar. Salvo algum fato extraordinário, as pesquisas nos dizem o seguinte: primeiro, que a eleição está polarizada entre Lula e Bolsonaro. Segundo, que desde o ano passado, Lula está mais ou menos no mesmo lugar. Terceiro, que desde o ano passado, o cavernícola vem crescendo lentamente. Quarto, que a polarização entre Lula e o cavernícola tem classe, tem raça, tem gênero, tem região, tem religião. Que uma pequena diferença de votos vai decidir se a eleição será resolvida no primeiro ou no segundo turno.
É isso que as pesquisas certamente nos dizem. Aí vem uma pergunta. A gente deve lutar por dar conta dessa pequena diferença e tentar ganhar no primeiro turno? A resposta é óbvia, né? Se há alguma chance de ganhar no primeiro turno, a gente tem que lutar por esse objetivo. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Mas, e no mas reside toda a diferença, nós temos que lutar de uma maneira que não comprometa nosso desempenho caso a disputa vá para o segundo turno. Por exemplo, tem gente que diz assim, abre aspas, precisamos ganhar no primeiro turno porque se houver segundo turno, o bolsonarismo vai apelar para a violência. E, às vezes, essa mesma gente diz, para evitar a violência, fique em casa. A conclusão possível dessas duas frases é que se a gente não ganhar no primeiro turno, então a gente corre risco alto de perder no segundo turno. Quando, na verdade, a verdade é outra. Não está sob nossa governabilidade, nunca teve e nunca vai estar, o que o outro lado vai fazer. E tudo indica, pessoal, que o outro lado vai apelar para todas as armas. E vai fazer isso, inclusive, se nós viermos a ganhar no primeiro turno. Portanto, temos que estar preparados para todos os cenários, inclusive para os mais prováveis. Isso posto, voltemos à pergunta. A gente deve lutar para ganhar no primeiro turno? Sim, claro que sim. Mas, segunda pergunta, para ganhar no primeiro turno, ou se não for possível, no segundo turno, é preciso mudar a linha de campanha ou do jeito que está, tá bom? Na nossa opinião, nós entendemos que é necessário mudar a linha de campanha. A linha de campanha que existe hoje não começou hoje, ela vem de bastante tempo. E a verdade é que ela nos manteve mais de um ano estacionados no mesmo lugar, liderando sim, mas parados. A linha atual não impediu Bolsonaro de, ao longo desse período, vir crescendo, mesmo que lentamente. Ao contrário das expectativas, né? É bom dizer que a linha atual de campanha foi defendida, entre outros motivos, porque se acreditava que com ela era possível levar no primeiro turno, porque se acreditava que com ela nós íamos montar uma maioria de mais de 50%, porque se acreditava que com o vice certo a gente ia, né, cravar, porque se acreditava que com essa linha o outro lado ia ficar estacionado. E o fato é que isso não aconteceu. Aliás, a linha atual de campanha não impediu que as candidaturas da chamada terceira via somassem hoje cerca de 10% dos votos. Diferença essencial para que a eleição se resolva no primeiro ou no segundo turno. Veja, isso tudo que eu falei quer dizer que com a linha atual de campanha vai ser impossível vencer? Não, nós não achamos isso. Mesmo com a linha atual de campanha, mesmo discordando dessa linha, nós sabemos que é possível vencer, seja no primeiro, seja no segundo turno, com essa linha. O que nós dizemos é outra coisa. O que nós dizemos é que, mantida a linha atual de campanha, vai ser mais difícil vencer. Vai ser mais difícil conduzir a transição e vai ser mais difícil governar. E, na nossa opinião, as pesquisas estão confirmando essa tese. Mudar de linha garante a vitória? Não, não garante a vitória. Nós também não estamos vendendo, tá certo? Facilidades. Às vezes, pessoal, a gente faz tudo certo e dá tudo errado, pelo simples motivo de que a gente não joga sozinho. Os nossos inimigos e os nossos adversários participam da disputa. Mas, na nossa opinião, embora mudando a linha, isso não signifique vitória garantida, mudando a linha de campanha, aumentam as chances de vitória, seja no primeiro, seja no segundo turno. E o que significa mudar a linha? O que significa mudar a linha de campanha? Primeiro, não subestimar o inimigo. E subestimar inclui essas chacotas, essas gozações, essas brincadeiras depreciativas que se fazem, como se o outro lado não tivesse inteligência política. Tem muita inteligência política do outro lado. Segundo, mudar a linha significa não terceirizar as nossas obrigações. Não vão ser os neo-aliados que vão garantir a vitória. Não serão as instituições que vão garantir a vitória. Seremos nós que vamos garantir a vitória. A classe trabalhadora, o povo brasileiro, a esquerda, o campo democrático popular. Terceiro, mudar a linha de campanha significa parar de jogar parado. Significa sair da retranca. Significa parar com esse método da defensiva permanente. Significa ir para a ofensiva. Significa pautar o debate. Até o momento, é o lado de lá, é o cavernícola que está na ofensiva e que está pautando o debate. E a gente se defendendo. Eu queria enfatizar isso. Hoje é o lado de lá que está definindo a pauta do debate. Ele fala uma barbaridade
no ato do 7 de setembro, e nós ficamos debatendo a barbaridade. Ou seja, a gente está aceitando a pauta que ele propõe. Quarto, nós temos que politizar a polarização. Polarização já existe, mas nós temos que colocar em debate os projetos de país, não apenas um confronto de governos. Ou, para falar de outro jeito, nós temos que caracterizar a luta de classes que está em jogo no país. Mostrar que o lado de lá é a candidatura dos ricos, dos poderosos, é a candidatura dos gringos. E, em contraponto, mostrar o que nós representamos socialmente. Em quinto lugar, mudar a linha de campanha significa falar mais do futuro, para poder, falando do futuro, conquistar o que falta conquistar para uma eventual vitória no primeiro turno ou para vencer no segundo turno. Tem uma parte do eleitorado, pessoal, que não viveu a experiência dos governos Lula e Dilma. Para nós que vivemos essa experiência, parece ter sido ontem, mas o governo Lula acabou há 12 anos. 12 anos significa dizer que quem hoje tem 18 tinha 6 naquela época. Essas pessoas têm uma memória desse período? Não. Elas têm que ser conquistadas por outro tipo de debate. Não apenas faremos de novo, mas debate sobre o futuro, sobre o que faremos. Mudar a linha de campanha, em sexto lugar, é convocar uma mobilização geral das nossas forças. Estava me lembrando uma companheira hoje que muita gente desaprendeu o que deve ser feito numa campanha eleitoral. Muita gente não está entendendo qual é a orientação. Muita gente não sabe na prática o que pode fazer. E muita gente está focado no que as pesquisas dizem e não no que a gente deve fazer. Tem muita gente que se comporta como se fosse torcida e não como se fosse militância. Então, tem que haver uma convocação geral, uma mobilização geral detalhada, dizendo para as pessoas o que elas devem fazer daqui até a eleição. E, sétimo lugar, e por fim, nós temos que lembrar que Woodstock não vai vencer Al Capone. Não é falando de paz e amor que a gente vai vencer a truculência do lado de lá. Truculência que eu queria ressaltar mais uma vez. Não se encerrará se a gente ganhar no primeiro turno, não se encerrará se a gente ganhar no segundo turno. Não se encerrará na transição, não se encerrará na posse. Nós temos que saber que tem uma parcela da população brasileira substancial, violenta e disposta a defender posições do cavernícola. Na nossa opinião, se a gente mudar de linha, a gente pode vencer, seja no primeiro, seja no segundo turno. Se a gente não mudar de linha, a gente pode vencer, mas também pode acontecer o indizível. É isso que eu teria a falar aqui e passo a palavra, então, para a companheira Natália Sena. Antes de encerrar, eu queria só comentar, na verdade, relatar, né, em relação a isso que você falou agora da mobilização. Hoje, aqui em Natal, que é onde eu estou, estamos recebendo a visita do cavernícola, né? E ele fez uma mobilização aqui grande, impressionante, né? A tal da motociata, a cidade tomada de verde e amarelo, as principais avenidas, todo mundo com verde e amarelo, bandeira do Brasil, juntando gente para ver ele, né? Isso numa cidade onde, num estado onde Lula tem a preferência, onde Fátima tende a ganhar a eleição, né? Tudo indica que na reeleição da governadora Fátima. Do crescimento e da expansão das milícias aqui no Rio de Janeiro, que é assustador, né? Como as milícias crescem na tomada de novos territórios aqui no Rio de Janeiro e como isso influencia na pesquisa eleitoral, sem sombra nenhuma de dúvidas. Eu quero falar aqui rapidamente sobre essa questão que não está na pauta, uma questão importantíssima, que é de nós disputarmos aí o voto dos indecisos, né, e de disputarmos aí também, né, o voto útil, né, dos eleitores, principalmente do Ciro Gomes, para que nós possamos definir essa eleição no primeiro turno, que é de suma importância para um futuro governo do ex-presidente Lula, a vitória ainda no primeiro turno. É óbvio, Daphne, que nós temos um caminhão vasto de verdade, né? É óbvio. Mas, às vezes, a verdade ela é como uma pedra de diamante. E, apesar, né, da pedra de diamante ser bastante valiosa, se nós jogarmos ela na cara das pessoas, ela vai se tornar mais pedra do que pedra de diamante. Por que eu estou fazendo essa fala aqui ilustrativa, como metáfora? Porque, às vezes, Daphne, nós precisamos pegar essa pedra de diamante, embrulhar com um embrulho de presente, colocar um laço, e aí sim apresentar, né, essa pedra de diamante para as pessoas, né? Porque nós estamos com a verdade.
mas nós estamos tratando a verdade mais como pedra do que como pedra de diamante, do que como diamante. Eu acho que é muito importante, eu estou usando essa metáfora aqui, para a gente conseguir consolidar uma narrativa para que nós venhamos nos aproximar. Dada essa situação, e outra, antes que eu me esqueça, a mobilização enorme do Bolsonaro no 7 de setembro influenciou essa tendência de fechar a boca do jacaré. Ele deu uma enorme demonstração de força. Acho que a campanha do Lula cometeu um erro importante de não disputar o 7 de setembro e depois desativar o 10 de setembro, que seria uma espécie de resposta ao 7 de setembro. Pois é. O eleitor mais indeciso, ele é atraído pela força. A força de uma candidatura tem relevância nesse momento. E o Bolsonaro deu, na semana passada, uma demonstração de força. Foi um 7 de setembro muito grande, muito forte. Claro, com crimes eleitorais, com abuso da máquina pública, ele cometeu uma infinidade de contravenções, ok. E me diga uma coisa, qual seria a justificativa para desativar esse 10 de setembro? Olha, eu não sei. Fundamentalmente, eu acho, não é? Deve haver uma razão, né? Que ninguém aqui é maluco. Efetivamente, a extrema-direita hoje no Brasil, nos últimos 10 anos, ela tem maior capacidade de mobilização do que a esquerda. Mas você acha que é por conta da violência, por exemplo? Mais cedo estávamos falando aqui no Bom Dia... Daphne, vamos ser honestos. Como a extrema-direita tem mais capacidade de mobilização do que a esquerda, e a direção da campanha sabe disso, tomou-se uma decisão de não fazer disputa. Essa é a explicação. Eu acho que tem um segundo elemento, que é assim, na tática da campanha, prevalece, embora isso seja pendular, prevalece uma certa concepção de que os ventos são muito favoráveis ao Lula, que a rejeição ao Bolsonaro é muito grande e que não deve se correr risco. Vamos dizer, a tática de jogar parado. É o jogador que está olhando para o placar, está 2-0, o jogo já está nos 35 minutos do segundo tempo. Você vai correr risco de tomar um gol e a partida ficar apertada? Você vai ficar dando passe para o lado, né? Você passa para o zagueiro, que devolve para o meio volante, que recua para o back central, que avança para o ala vai até o meio campo, retorna. Você fica ali trocando passes, esperando o tempo passar. Então, tem a ver com isso também, com uma tática de jogar parado, porque o placar é favorável ao Lula. Não é insensato isso, não é? Assim, olhando estaticamente, faz sentido isso. Para que vai correr risco? Para que vai fazer uma tremenda convocação e acabar, por exemplo, tendo um resultado pior do que a extrema-direita? Para que vai fazer uma mobilização e haver alguma provocação, alguma confrontação, acabar tendo sangue nas ruas e isso ser jogado contra o Lula? Então, tem uma tática de jogar parado. Tá? De dar passe de lado e esperar o tempo passar. Agora, essa tática, ela está... que também é chamada tática paz e amor, né? Essa tática talvez esteja perdendo gás. Porque o Bolsonaro está numa crescente polarização, cada vez mais agressivo, cada vez mais apelando à mobilização, cada vez mais recorrendo ao enfrentamento, e ele está, ainda que aos pouquinhos, subindo. Ou relativamente subindo, a diferença vai se estreitando. Então, dito isso tudo, o que eu acho que indicam as pesquisas? E elas são mais ou menos harmônicas. Elas eventualmente diferem nos números, porque diferem também nos métodos, mas elas estão apontando a mesma tendência. A mesma tendência de estreitamento da diferença. E a mesma tendência de que provavelmente nós teremos segundo turno. Essa é a tendência principal. Dá para o Lula ganhar no primeiro turno? Não dá. Quer dizer, eu acho até que, vamos dizer, todos nós que apoiamos o Lula deveríamos trabalhar com a seguinte consigna: lutar para vencer no primeiro turno, se preparar para lutar no segundo turno. Ou seja, se esforçar para tentar vencer no primeiro turno. Isso é importante. Mas sabendo que a tendência principal é ir para o segundo turno. Essa é a tendência principal, segundo as pesquisas. A Maria Luísa faz aqui na tela uma pergunta, eu quero esclarecer isso. Porque importante essa pergunta da Maria Luísa. É que a gente tem que substituir assim. Uma coisa são movimentos, quando ela cita aqui, por exemplo, o Rock in Rio. Uma coisa são movimentos nos quais as pessoas estão presentes por uma outra atividade, foram ver um show, foram ver um espetáculo, estão numa festa, e elas manifestam o seu apoio ao Lula. Outra coisa são as pessoas se movimentarem para uma atividade cujo objetivo é apoiar um candidato. Não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa. É claro que o Lula é majoritário na sociedade brasileira, especialmente em determinados grupos sociais, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, nós não podemos fechar os olhos. A extrema-direita tem maior capacidade de mobilização que a esquerda hoje. Não é só hoje, Daphne, é há 10 anos. Praticamente há 10 anos. Desde 2013, a extrema-direita tem revelado maior capacidade de mobilização nas ruas. Foi assim em 13, quando eles conquistam a direção do movimento daquelas jornadas de junho, em 2013. Foi assim em 15 e 16, quando houve o movimento pelo golpe contra Dilma. E tem sido assim no governo Bolsonaro. Ou seja, é uma realidade. A gente pode não gostar dessa realidade. Eu, pessoalmente, por exemplo, não consigo nem dormir por causa dessa realidade. Porque isso é uma coisa nova na história da esquerda brasileira. Ter menor capacidade de mobilização do que a extrema-direita. E é o grande enigma que a esquerda tem que resolver. Nem tanto para ganhar as eleições, mas fundamentalmente para governar. Porque se a esquerda não reverter esse cenário, vai ter muitos problemas para governar. Exatamente porque existe no país uma corrente neofascista de massas, com enorme capacidade de mobilização. A gente não pode fechar os olhos para isso. Qual seria a explicação para essa incapacidade de mobilização? Rapidamente, assim, porque eu imagino que isso aí deve ser um assunto muito longo para a gente tratar. Um processo de longo curso, ou seja, a esquerda brasileira, especialmente o Partido dos Trabalhadores, que é a sua principal legenda, seguiu por um caminho de extrema institucionalização. Efetivamente, a maior estatização do governo Lula foi a estatização do PT. O PT foi estatizado. Ou seja, ele se incorporou às instituições. Era um movimento que já vinha desde os anos 90, mas ele se incorpora às instituições e ele perde capilarização nos bairros, no território. Ele vai perdendo capacidade de mobilização e de organização. Né? Também, esse é um fator. Há outros fatores. Há uma crise ideológica na esquerda, antiga, desde os anos 90. A esquerda brasileira e mundial ainda não cicatrizou aquele grande fato negativo que foi o colapso da União Soviética e da primeira experiência socialista no mundo. Então a esquerda perdeu sentido de destino. E você não faz política de médio e longo prazo sem um sentido de destino. A esquerda tinha um sentido de destino, que era o socialismo, que era a ruptura com a ordem anticapitalista. Isso criava uma identidade ideológica, cultural e moral que mobilizava uma estrutura militante permanente junto às classes trabalhadoras e junto ao povo. Então, perdeu-se essa perspectiva tem que ser reconstruída. Porque da mesma forma, onde o Lula pisa é uma multidão, né, Breno? Assim, com poucos dias, por exemplo, de preparação e de anúncio, em Nova Iguaçu, eu estive em Nova Iguaçu, tinha uma multidão em Nova Iguaçu, com muito menos dinheiro, por exemplo, com nenhuma máquina para trazer as pessoas para Nova Iguaçu. Deixa eu ler aqui, aí você... Qual era o grande elemento de Nova Iguaçu? Qual era o grande elemento? O que atraía as pessoas de Nova Iguaçu? Para atrair as pessoas de Nova Iguaçu? O que atraía? Qual era a grande atração? O Lula, mas é isso que eu tô falando. Esse é o nosso problema. Tem mobilização quando o Lula está presente. É isso que eu tô falando. Se o Lula não está, não tem. É diferente do bolsonarismo. O Bolsonaro teve em Brasília e no Rio. Mas a extrema-direita conseguiu fazer grandes mobilizações em várias cidades nas quais Bolsonaro não foi, incluindo São Paulo. Então, esse é o problema. Eles têm uma estrutura de mobilização. Eles têm uma capacidade de mobilização orgânica. A esquerda depende da presença do Lula. Sem Lula, a mobilização cai muito. Deixa eu agradecer aqui. E o Lula pode muito... Mas o Lula não é onipresente, né? Ele não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Deixa eu ler novamente aqui o comentário da Lia. É que, para o primeiro turno, o entrevistado se posiciona frente às 4 alternativas. E para o segundo turno, frente a 2 apenas. Faz sentido, sim, abordar, diz ela. A Reginalíssima diz: bom dia, Daphne Breno. Lula no primeiro turno e aqui no Ceará torço por virada para o Eumano no primeiro turno. No Padim, ela diz. Ricardo Souza, Breno, parabéns pela excelente entrevista com o professor Luiz Felipe de Alencastro, recomendo. E a Lia tinha mandado um outro aqui também, obrigada, Lia.
Ana Ottoni, a esquerda tem grande capacidade de mobilização, mas não tem a grande mídia e nem a máquina pública. A nossa força somos nós mesmos. Força e resistência. Vide vigília. O muchacho Breno, pragmaticamente, Ciro não desistiu do voto da esquerda e quer se viabilizar para 2026 como líder do gado bolsonarista, mais votos no centro? Pergunta ele. Quer dizer, no final das contas, o muchacho está perguntando. O Lula ataca em todas as frentes. Não, agora, eu digo, a chance de ganhar no segundo turno, no primeiro turno, eu acho que neste momento ela depende de atrair o voto do eleitor do Ciro, do eleitor progressista do Ciro. A principal fonte de votos que o Lula pode ter é essa. Atrair o voto do eleitor progressista do Ciro, deslocar uns 3 pontos percentuais na reta final e conseguir tentar encostar nos 50%. Não é simples, porque, volto a dizer, a pesquisa Datafolha, Daphne, ela aponta uma ou duas coisas que mostram que o Lula chegou no teto. Por exemplo, a distância que o Lula tinha entre as mulheres diminuiu um pouco. É a primeira vez que diminui nesse grupo entre as mulheres. Então, aparentemente, a campanha do Bolsonaro ela conseguiu introduzir um elemento de conquista de alguma coisa do voto feminino. Pode ser a participação da Michelle, pode ser, enfim, aí tem que estudar quais seriam as razões. Tá? Pode ser a operação... É adotar uma linha de campanha que ataque frontalmente e explicitamente o cavernícola e seus aliados, em particular o agronegócio, o capital financeiro e a extrema-direita mundial. O Bolsonaro é o candidato dos ricos, é o candidato dos poderosos, é o candidato dos bandidos, é o candidato do sistema, é o candidato do crime organizado, é o candidato das milícias, é o candidato dos estupradores, é o candidato da Ku Klux Klan, como disse, aliás, muito bem, o nosso companheiro Lula. Para a cúpula bolsonarista, o que a gente tem a oferecer é processo justo e cadeia decente. E a gente precisa enfatizar uma ideia que já foi dita algumas vezes: povo no orçamento, rico no imposto de renda, mas outro modelo de país. Para ganhar os pobres evangélicos que estão do lado de lá, a gente não pode nem deve abandonar o Estado laico. Para ampliar nossa votação entre as mulheres, a gente não pode nem deve fazer concessões ao primeiro-damismo. É preciso politizar, fazer confronto programático, campanha de classe contra classe, disputa cultural à altura da que eles estão fazendo contra nós. E a terceira sugestão, que eu quero fazer, a última, né? Foi esse o combinado, 3 sugestões, não é para o Lula, nem é para a coordenação de campanha, é para a militância. Não apenas para a militância petista, mas para a militância em geral. Para milhões de brasileiros e de brasileiras que, estando ou não filiados a partidos de esquerda, sendo ou não militantes de movimentos sociais, percebem o que está em jogo. E aí eu queria me apoiar, usar como muleta, o Davi Capistrano, ex-prefeito de Santos, que infelizmente nos deixou há muitos anos. Ele gostava de repetir uma frase politicamente incorreta. O Davi Capistrano dizia que o PT era como um exército composto por generais paraguaios, oficiais yanquis e soldados vietnamitas. Evidentemente, os nossos amigos paraguaios não mereciam essa comparação cruel. Mas a ideia fundamental do Davi Capistrano é que o melhor do PT, o que salva o PT, o que faz do PT é a militância. É essa militância vietnamita que a gente tem. Pois bem, essa militância deve ficar esperando passivamente, como torcida, ordem de cima, orientação de cima. A militância precisa tomar a iniciativa, precisa organizar a campanha por baixo, estilo 247, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Paz, amor, felicidade não vencem guerra. O que vence guerra é sangue, suor, lágrima e trabalho, como dizia aquele Winston Churchill. Balanço a gente faz depois, mas quando a direção ou a coordenação não está funcionando a contento, o papel da militância vietnamita não é ser torcida. O papel da militância vietnamita é ir às ruas e enfrentar e derrotar o inimigo. Se a gente fizer isso, a gente pode ganhar no primeiro turno. Se a gente não fizer isso, vai acontecer o indizível. É isso que eu teria a dizer aqui para abrir o debate com as 3 sugestões iniciais da minha parte e passo a palavra para quem quiser. Vou exemplificar. Eu não gosto nem um pouco da definição de que a base do Bolsonaro pode ser chamada de gado. Acho que está errada essa definição. O Bolsonaro é o representante de uma parte
importante da população brasileira que se identifica com ele. E ele unifica a posição de quem é racista, de quem é homofóbico, de quem defende as armas, de quem é machista, de quem é contra o PT, de quem é contra o comunismo, quem é evangélico. Tem muita gente no país que defende essas posições, uma parte delas, ou apenas uma delas, que está no Bolsonaro. E essa parte uma parte da nossa sociedade não é gado. Meu irmão não é gado, o síndico do meu prédio não é gado, a cuidadora da minha sogra não é gado, a diarista da minha casa não é gado. Eles estão se identificando com o Bolsonaro no cotidiano, em cima de 1, 2, 3 ou 4 pontos desses que eu falei. Então, considerar que esse povo que estava na rua no dia 7, em manifestações grandes, que não deflagraram o golpe, mas elas armaram a tropa deles para ir para a rua, nessa reta final. Quem estava lá, seja em Copacabana, seja em São Paulo, seja em Brasília, saiu de lá com a faca nos dentes. Saiu para fazer campanha a 1000 por hora. E na manifestação dele, e não dá para menosprezar. Da mesma forma, a princesa. Quando ele fala para quem é solteiro, tem que arranjar uma princesa, que nem a Michelle, que está, entre aspas, né, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Seguramente boa parte das mulheres brasileiras se identificaram com esse chamamento dele. Querem ter dinheiro, querem ser bonitas, querem ser ricas, querem ser mulheres de homens poderosos, querem ter uma condição estável na vida. Ele dialogou com parte da população. Então, essa conversa, tanto da subestimação como a falta de diálogo com o senso comum, eu acho que prejudica uma parte do senso comum da população brasileira, acho que está prejudicando a campanha. Porque é necessário dialogar sobre esses temas, conversar, ser didático. Saber que quem nós mobilizamos até agora não bate com esses pontos, não concorda com esses pontos. Nós não temos que dialogar com quem concorda com isso, com quem é racista, com quem é misógino, com quem defende as armas, que é outro ponto que está crescendo muito na população brasileira, a gente está tocando muito pouco. Então, minhas 2 sugestões são essas. Repetindo, não subestimar o adversário e dialogar com o senso comum de uma parte importante da população brasileira que não é gado. Maria Carlotto. Boa noite, Walter, Celso, o pessoal do Manifesto Petista. Então, eu não fui tão disciplinada e as minhas 3 propostas elas estão ancoradas numa leitura que eu fiz das últimas pesquisas da Datafolha. Eu, além de fazer a proposta, eu quero justificar por que eu estou fazendo essas propostas. A minha primeira proposta é que tem que politizar. Por quê? Porque a polarização está aí, não adianta fugir da polarização que se impõe. Por exemplo, né, renda, classe social, até 2 salários mínimos, o Lula tem 54, o Bolsonaro tem 26. Mais de 10 salários mínimos de renda familiar, o Lula tem 29 e o Bolsonaro tem 42. O Bolsonaro é o candidato dos ricos e o Lula é o candidato dos pobres, não tem como fugir disso e fingir que está falando para o centro. E detalhe, se a gente vai andando na estrutura, certo? O Lula tem até 2 salários mínimos, 54, depois cai para 37, depois cai para 34 e depois cai para 29. Ou seja, quanto mais se sobe na estrutura social, mais cai a intenção de voto no Lula e acontece o contrário com o Bolsonaro. Essa polarização se impõe. A mesma coisa acontece com a escolaridade. Certo? Entre quem tem ensino fundamental, o Lula tem 56. Depois, ensino médio, ele cai para 41. E ensino superior, ele cai para 37. O Bolsonaro acontece o contrário. Vai 26, 37, 38. Então, eu acabei de assistir a entrevista do Lula na CNN. Certo? Tudo se passa como se fosse um problema de competência. O Brasil está mal administrado. Não é um problema de competência. Nós estamos concorrendo uma eleição contra uma estrutura social na campanha. Então, a minha primeira sugestão é a hora de politizar. O que está em jogo é uma estrutura social, é o modelo, como acho que o Walter falou, e o Celso, também agora não me lembro, que sociedade a gente quer construir. É uma sociedade para os homens brancos, ricos, escolarizados, que já tem ensino superior? E por que eu estou dizendo isso? Porque está acontecendo uma desidratação da campanha do Lula entre os jovens e muitos jovens. Vou dar um dado. Em 16 de agosto, quando começa a campanha eleitoral, entre os muito jovens, que eu chamo de muito jovens, que tem entre 16 e 24 anos, o Lula tinha 51%. Em 9 de setembro, ele tinha caído para 46%. E o que aconteceu com o Bolsonaro? O contrário. Ele tinha 28% e depois, em 9 de setembro, 32%. Ou seja, a distância caiu 9 pontos entre os muito jovens. E entre os jovens?
Pior ainda, certo? Entre quem tem 25 e 34 anos, o Lula tinha 49 e caiu para 42, enquanto o Bolsonaro tinha 31 e subiu para 40. Nesse ritmo, o Bolsonaro vai nos passar entre os jovens e muitos jovens. Isso é uma tragédia. E é para essa juventude que a gente precisa acenar com propostas concretas, com uma perspectiva de futuro, parar de romantizar o passado e falar do futuro. Qual é o Brasil que essa juventude vai herdar depois de 4 anos de governo Lula? Quais são as oportunidades? Quais são os direitos? Então, a minha segunda proposta é que a gente precisa ser mais concreto, certo? Precisa tocar essas pessoas mais diretamente. E a última proposta tem a ver com esquecer a candidatura Ciro e Tebet, ou seja, não fazer o discurso do voto útil, atacar, centrar fogo no Bolsonaro. Por que eu estou dizendo isso? Porque aonde que o Ciro e a Tebet estão ganhando musculatura e crescendo? Entre quem ganha mais de 10 salários mínimos, tá certo? Entre os muito ricos e muito escolarizados, que se saírem do Ciro e da Tebet, provavelmente não vão para o Lula, vão para o Bolsonaro, eles têm crescido. Então, para que a gente quer fazer voto útil, né? Discutir este voto? A gente precisa discutir o voto dos muito pobres, dos jovens, das mulheres, dos pretos e pardos. Essa estrutura, é esse o voto que está em disputa, e este voto está lentamente, muito lentamente, para nossa sorte, mas está migrando para o Bolsonaro, né? As 3 propostas. Douglas Martins. Boa noite, Genuíno, Walter, Celso, Maria Carlotto, quem está nos acompanhando aqui. Bom, esse contexto que nós estamos, ele vai se radicalizar, não tem como, porque para a gente poder, né, ter uma cara nessa eleição, a gente tem que definir o que efetivamente a gente quer. Senão a gente não vai ter cara nenhuma. Ou vai ter uma cara que não é a nossa. Então, a minha primeira sugestão é de que a gente tem que insistir na necessidade estratégica de uma sociedade com direitos. E o que isso significa hoje, né? Porque essa paz, esse amor e essa felicidade que a gente apresenta de maneira bucólica na nossa propaganda eleitoral, isso não é uma dádiva, não é uma coisa que vem por osmose. Isso é uma conquista. E uma conquista social que vem com luta. E nesse momento é preciso lutar, porque nós fomos expropriados no golpe de 2016. Então, essa realidade dura e que precisa ser dita, né, é de que nós sofremos uma expropriação violenta. Quando eu falo nós, eu falo da classe trabalhadora como um todo, né, e dos grupos subalternizados. Então, isso é muito óbvio, mas isso tem que ser dito, porque o problema nessa campanha é como isso não é dito. Supondo que nós estamos dizendo, mas não estamos dizendo. Né? Por quê? Porque quando você coloca isso na pauta eleitoral, isso tem um significado e um contexto muito preciso, que é a necessidade de defender o voto. Por que a gente tem que defender esse voto? Desde a vista, viram um Brasil que mudou de 2003 a 2014 e a elite não viu, aquilo foi uma forma direta e por ato reflexo, mas com um instinto de classe, com uma orientação de classe muito incisiva que tem que ser retomada o tempo todo. Né? Bom, isso também passa por discutir nessa campanha a quem interessa o bolsonarismo e as suas idiotices. Né? O grande problema é que a gente não coloca isso. A que interesses ele serve concretamente? E está servindo desde sempre. Como ele se conectou a esse golpe e como ele aprofunda esse golpe. Essa questão precisa ser dita. E precisa ser dita o tempo todo, porque nós estamos num terreno de disputa acirradíssima ideológica. E que esse lado procura trabalhar nas camadas populares através exatamente de uma certa destruição da razão. E que a gente precisa, o tempo todo, estar retomando na nossa intervenção qual é a razão desse comportamento aparentemente irracional do bolsonarismo. Isso tem que significar um empenho nosso, né, em identificar as raízes da crise atual e as eleições nesse contexto. Sair desse tom nostálgico, né, do passado e demonstrar que existe um golpe em andamento. Não é que o golpe vai ser dado, o golpe está em andamento. E o que está acontecendo agora é um acirramento desse golpe.
e que a corrupção e a política da milícia e esse Estado corrompido e que pretende subjugar todas as instituições é parte desse processo. Então, a primeira sugestão, para mim, é essa. A segunda é denunciar que essa direita não vai respeitar qualquer tipo de regra. É preciso dizer isso. A gente fica falando de um republicanismo como se o bolsonarismo coubesse em qualquer republicanismo. Como se as regras do jogo fossem ser respeitadas em algum momento. E elas não serão. E quanto mais a gente tiver a possibilidade de avançar nessas eleições, mais essas regras vão ser afrontadas. Então, tem um adversário em ação permanente contra essas regras hoje. Não é depois da eleição, é hoje. E eles fazem isso conscientemente. Eles fazem esse jogo que é para destruir os direitos historicamente construídos e para explorar a sociedade sem qualquer tipo de limite. Porque essa é a regra do jogo. Eles vão continuar a fazer a fake news e a ofensiva verbal, da agressão verbal, e se puderem, né, como estão fazendo já, a real, né, passando para as ruas, esse tipo de confrontacionismo direto que eles propõem nas redes. Então, eles não vão deixar de fazer isso. E eu chamo a atenção para o caráter da mobilização e da polarização que eles estão tocando, que é exatamente esse. Então, o caso aqui é que eles apostam mesmo nesse caos permanente, porque eles não defendem nenhuma ordem para se manter nela como ordem. Na verdade, eles não pretendem isso. O que eles pretendem é a liberdade para fazer o que eles fazem, os serviços que eles, os interesses que eles servem, né? E eles contam com um comportamento de uma maioria silenciosa, que, no fundo, quando eles mobilizam essa retórica do conservadorismo, se a gente não tiver o contraponto, por inércia, essa maioria silenciosa vai acabar anuindo a retórica deles. O nosso papel é fazer o contraponto. Se a gente não fizer, a gente perde. Não é que a gente ganhe dessa família e, enfim, de todo esse banditismo, a gente também precisa denunciar isso, né? Tem que dizer o que será feito para desarticular esse sequestro do país que já está dado. Intervenção direta, falando com as pessoas na rua que isso tem que ser feito. A campanha tem que ser transformada nisso, principalmente pelas candidaturas proporcionais. Tem que ter essa direção nesse momento. E é a partir de agora que a gente tem que fazer isso. Bem, eu vou falar agora. Maria Carlota, foi bom eu ficar por último, porque eu estou aqui no dilema. É o fio da navalha entre trabalhar com a esfera da propaganda e da marcação de posição e a esfera de ver, dadas as condições da campanha, da orientação da campanha e o candidato, quais as inflexões que nós podemos viabilizar para tornar possível a vitória no primeiro turno. Fazer a polarização por duas razões. Primeiro, por causa da crise. A crise polariza por si só. E a segunda, porque o nosso adversário tomou a iniciativa de polarizar para produzir o segundo turno. E terceiro, porque a terceira via quer que tenha segundo turno para ter instrumento de negociação, inclusive com o nosso candidato. Para isso, eu acho que nós temos que entrar na polarização. Entrar na polarização significa, considerando a orientação de campanha que a gente não vai revogar, considerando o candidato o que nós temos que fazer uma pauta que traduza a radicalidade dos interesses populares para enfrentar a crise do ponto de vista do nosso projeto democrático popular. E aí eu acho que hoje, nesse ponto aí, hoje o Lula avançou em alguns pontos, foi bom ele repetir aqueles pontos do salário mínimo, a questão do endividamento, a questão da fome, a questão do retomado do crescimento econômico. Mas nisso aí, portanto, nós não podemos entender a polarização como se fosse a resposta ao adversário. A polarização é não entrar na agenda do adversário e fazer a nossa própria agenda em torno dos temas sociais, dos temas econômicos, da crítica ao sistema que foi produzido com o golpe de 2016. Então, a minha primeira sugestão é fazer essa polarização, entrar na polarização com a nossa pauta, não com a pauta dele. Então, vocês têm razão, fazer polarização discutindo o embrochável, isso é errado. Nós temos que fazer a polarização discutindo a crise social, a crise econômica, e as medidas têm que ser enfrentadas. Eu acho que a gente tem que deixar isso bem claro. Quando a gente fala polarização, não é a polarização versus o que eles estão dizendo. É a polarização trazendo para a nossa agenda, para o nosso campo, para atrair aquele eleitor indeciso, o eleitor que tende a praticar a abstenção, que é o que o pessoal está notando. A segunda sugestão é fazer um apelo formal, através dos programas de televisão, à militância petista e de esquerda. Não tem havido apelo à militância. Eu acho que nós temos que sugerir que os programas e o discurso do Lula façam um apelo ao papel da militância. E materializando isso em 3 frentes.
o papel da militância nas panfletais, o papel da militância em carreatas, o papel da militância em bandeiraços, o papel da militância nas redes sociais e o papel da militância em não se amedrontar. Como vocês viram, o Eduardo Costa Filho colocou um negócio interessante. Quando eles levantam as armas, é para espalhar o terror e o medo. E, de uma certa maneira, eles têm conseguido isso. Eu acho que algumas vezes se exagera na segurança do grupo, porque eles imaginam que pode haver algum tipo de atentado, e a gente não faz a agenda mais flexível. Eu acho, portanto, que nós temos que sugerir que a militância seja convocada. Isso que o Walter fala do papel do soldado vietnamita, chamar a militância. Por quê? Porque o PT tinha uma característica, que era o partido de chegada. Nós perdemos isso. Na campanha da Dilma de 2014, o PT funcionou com o partido de chegada. Inclusive, por isso que ela quase estava empatada e superou o Aécio. Nesse sentido, eu acho que nós devemos sugerir que a militância fosse conclamada, fosse chamada. E o aspecto da militância chamada é juntar as candidaturas proporcionais com as candidaturas majoritárias do Lula e Haddad. A terceira sugestão que eu faria aqui é a gente fazer uma mobilização, a campanha escolher alguns atos simbólicos de mobilização que signifique o enfrentamento. Por exemplo, um grande comício em São Paulo antes de terminar a campanha. E aí está todo mundo eufórico. Só que eu quero só chamar a atenção para um detalhe que eu acho importante, que é o seguinte. As pesquisas, elas definem a sua amostra com base no censo, tá? O censo, como está muito desatualizado, porque não foi realizado, as pesquisas elas resolveram atualizar os dados com base em diferentes pesquisas. Algumas usam a pesquisa, a PNAD, a pesquisa amostral de domicílios, enfim. Tem uma discrepância na construção da amostra. Dentre os grandes institutos, ou seja, a CAEST, o Datafolha e o IPEC, que é o antigo IBOP, o IPEC é o que mais trabalha, o que mais considera que o eleitorado brasileiro é formado por quem ganha até 2 salários mínimos. Para dar o dado aqui bem rapidinho, para o Datafolha, para a CAEST, 38% ganham até 2 salários mínimos, para o Datafolha, 50%, 51%, e para o IPEC, 55%. O resultado não seria esse, seria mais próximo do Datafolha ou do CAEST. É só isso que eu queria considerar, assim, não é para a gente se desesperar, nem para a gente se empolgar, mas é hora da política. O que vai fazer a diferença, e é muito claro isso, é que na reta final a mobilização numa campanha polarizada como essa é muito forte. Então a gente tem que se pôr em movimento como eles se puseram depois do 7 de setembro. Muito bem. Celso Marcondes. Só um comentário, e depois eu queria ler as manifestações dos nossos espectadores, tá? O comentário primeiro a gente tem que considerar que o que se chamou de gado para eles, o que se chama equivocadamente de gado, já foi nosso um tempo, né? Já estava no nosso curral. Nós perdemos muita base para eles, que votou no Lula e definiu no final aquele resultado fantástico de 87% de aprovação do governo dele, e que a gente foi perdendo aos poucos a partir de 2013. A vitória da Dilma já foi super apertada, difícil, e a vitória do Bolsonaro atropelou. Então, eu recomendo a todo mundo que assista o programa do Bolsonaro na televisão no dia de hoje ou ontem, em que ele se apresenta como candidato contra o sistema. É um programa muito bem feito, que denota uma inteligência estratégica. E o que eu sinto prevalecer em boa parte da chamada blogosfera progressista é uma arrogância que subestima a inteligência do adversário. Deus, pátria, família, liberdade, não é nada tosco. Toca em temas chaves da construção do imaginário político nacional, e a classe dominante, que é classe dominante desde sempre, usou e abusou desses argumentos. Por isso, não dá para subestimar, e por isso a solução está na política. Como a Maria comentou, sai pesquisa positiva, o pessoal fica eufórico. Sai pesquisa negativa, o pessoal entra em depressão. Quando, na verdade, a gente não tem segurança estatística sobre o que as pesquisas estão dizendo e sobre o que a realidade revela de fato, por razões que a Maria explicou. Portanto, é política no comando. E política no comando, na minha opinião, é confrontar projetos de país, visões de sociedade e ter ofensividade. A ofensividade não é apenas pôr gente na rua e ser valente contra o ataque do adversário, não. É ofensividade em termos de propostas para o país, mudanças, alternativas. Eu acho que a gente não deve, como disse o Douglas, ficar apelando para nostalgia, porque uma parcela da população se tornou adulta depois que os nossos governos terminaram. Achar que essas pessoas vão se fiar numa certa leitura e interpretação do passado, é preciso apresentar propostas novas que apontem para soluções audaciosas e que mudem a estrutura do país.
Essa é minha contribuição aí, meu reforço ao que já foi dito. Douglas, Genuíno e depois Douglas. Eu queria retomar, Valdir, eu concordo que nós temos que... Eu preferia a politização da campanha. Eu encontrei o termo correto. Entre polarização e radicalização é a politização da campanha. Politização da campanha é o termo adequado que a gente deve sugerir para tratar a crise politicamente, tratar o adversário com a polarização política e tratar as soluções e as alternativas para a crise, porque nós temos que fazer um esforço. Veja bem, ele está com 45%, 46%, o nosso candidato. A gente tem que manter esse percentual para atrair. E para você atrair o indeciso, o que está se abstendo, ou que está votando em outros candidatos, nós temos que atraí-los com alguma coisa interessante. E o que é algo mais? Se a campanha não atraiu até agora, é porque não apresentou esse algo mais. Qual é o algo mais? O algo mais é a política enfrentando a crise, enfrentando o adversário, apresentando a alternativa. É claro que isso aí não vai se dar na nossa linha, porque existe uma linha de campanha e uma linha do candidato, né? Mas nesse sentido a gente tem que fazer uma inflexão para ganhar no primeiro turno. Como eu acho que ganhando essa eleição o país vai entrar numa situação de confronto, de crise, e vai vir pressão do movimento de massa, e a gente tem que se organizar como força à esquerda para cobrar, para pressionar, a gente não vai ter um período normal, como foi 2003, 2004. Cada crise não deixa, a margem de manobra é estreita. Eu acho que nós temos que convencer o partido, a base do partido, nessas 3 semanas que faltam, é que para ganhar no primeiro turno não adianta ficar parado, tem que sair do ganhar parado. E ganhar parado não pode perder e ir para o segundo turno. Porque do jeito que está construído, ir para o segundo turno vai significar derrota. E para evitar isso, nós temos que fazer uma inflexão política em relação à orientação para o segundo turno. Então, eu acho que era muito importante a gente defender uma linha de politização da campanha. Porque através daí a gente resolve, Celso, o saudosismo, a gente resolve essa euforia quando sai uma pesquisa ou pessimismo quando sai outra, e vai para o campo da política. E aí, no campo da política, a gente se diferencia do inominável. Então, eu queria insistir nessa ideia da politização da campanha. A campanha está despolitizada. E despolitizada fica só apresentando o passado ou fazendo coisas defensivas, porque eu acho, inclusive, que a gente deve enfrentar esse problema do medo do medo. Eles criaram o medo do medo, porque começaram a falar em golpe, falar isso, vai ter morte. 2 fatos graves aconteceram, Foz do Iguaçu e no Mato Grosso, isso acaba levando ao medo da não mobilização, como foi o fracasso da mobilização do 7 de setembro do Grito dos Excluídos. Então, eu acho que nós temos que politizar para derrotar o medo do medo. Eu acho que isso dá para a gente fazer nessas 3 semanas que faltam, e podendo, eu defendo que com essas inflexões a gente pode ganhar essa eleição no primeiro turno. Ô, Genuíno, não, só um comentário aqui só de uma espectadora, Genuíno, olha o que ela fala. Ó. O que vale do passado é quando o PT era até desaforado, ousado e desafiador com os donos do poder. E a Maria da Fé complementa, a tragédia está posta, vamos desacovardar. Que é, a politização da campanha para nós nesse momento se dá em torno de quê? Falta do povo para enfrentar a crise. Isso. E de certa